Eu poderia começar pelo fim. 3 taças de vinho sobre a mesa, 2 alianças iguais brilhando em mãos diferentes, um homem rindo baixo enquanto a chuva lava o vidro e o mundo lá fora finge que entende. Mas a história aprende mais quando a gente abre onde o coração acelera. Então começa assim: 2 gêmeas, uma sala acesa de tarde, um segredo dentro de um envelope marfim e um homem que, sem saber, já era o ponto de encontro entre nós duas. Eu sou a Laura, minha irmã gêmea é a Marina. E ele é o Daniel, nosso doador, nosso marido, nosso amor quente, mas inteiro, sem vulgaridade, sem pressa, sem culpa que não fosse resolvida olhando no olho. Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever. Vamos nessa. A primeira vez que Daniel encostou a testa na minha, não foi num beijo. Foi num pedido silencioso de verdade. A mão dele pousou na minha nuca cuidado, como quem segura um pássaro cansado. O calor dos dedos falava antes das palavras. Eu estou aqui. Não havia cama, não havia escuro, não havia pressa. Tinha respiração e tinha uma linha invisível entre a pele e a alma. Essa que a gente aprende a respeitar quando quer que algo dure. Você está ouvindo isso e sentindo curiosidade? Eu entendo. Também senti. Mas antes de chegar ao ouro, eu preciso te mostrar como lapidamos a pedra e por que decidimos dividir o brilho sem quebrar a joia. Marina e eu sempre fomos diferentes. Ela a ventania, impaciente, decidida, colecionadora de agoras. Eu, a maré. Vou e volto, persisto, devolvo ao tempo o que ele me rouba. Crescemos, prometendo nunca esconder nada uma da outra, e cumprimos, até o dia em que a vida resolveu ser irônica. Eu tinha 33, quando entrei numa clínica silenciosa e assinei os papéis para um sonho que parecia fugir de mim. Ser mãe sozinha, sem alarde, sem épico. Fiz tudo com discrição. Escolhi o que me disseram ser um bom perfil de doador. Saudável, leitor, riso fácil, olhos que a ficha escrevia como castanhos quentes. Demorei a engravidar. Não deu certo. Guardei as tentativas numa gaveta mental com cheiro de algodão e fechei. 6 meses depois, eu conheci o Daniel num curso de roteiro. Ele não entrou na minha vida pelo banco de sêmen. Entrou pela porta da frente, carregando cadernos rabiscados e um café sem açúcar. Conversamos por horas sobre filmes que acabam antes do beijo, sobre cenas que seguram a mão do espectador e não soltam. Eu ri. Ele prestava atenção quando eu falava, aquele tipo de atenção que não invade. Saímos mais 2, 3 vezes. Senti vontade de contar da clínica, do envelope marfim guardado numa pasta com o número do doador, mas adiei. Eu estava cansada de ser assunto difícil. Com ele eu queria leveza. E leveza aconteceu. Nossa primeira noite foi a noite em que não aconteceu. Ficamos na varanda falando de infância, dividindo cobertor e silêncio. Ele não tentou apressar nada. Só encostou a mão nas minhas costas e deixou que o calor dissesse o resto. Eu dormi com a roupa dele e um sorriso que não se explica, só se repete. Marina conheceu o Daniel semanas depois, sem saber que era meu Daniel. Ela vinha a São Paulo de tempos em tempos. Dessa vez chegou com aquela energia de quem busca aventura e esbarra num espelho. O encontro deles foi desarmado, e eu fui a culpada feliz. Chamei os dois para o mesmo café, sem pensar que a vida pudesse brincar com as coincidências. Quando vi os olhos da minha gêmea e os dele se reconhecendo num humor parecido, senti ao mesmo tempo um susto e uma paz. É estranho dizer, mas algo em mim já sabia que a nossa história não seria daquelas simples, lineares de manual. Por que seria, se a gente nunca foi? Posso te contar uma loucura? Marina perguntou mais tarde, quando estávamos só nós duas, tirando a maquiagem da conversa com algodão. Acho que eu poderia me apaixonar por ele. Não era facada, era confissão. E doeu um pouco, claro. Eu tinha memórias recentes da mão dele na minha nuca, mas nós tínhamos um pacto antigo. E a minha ferida era pequena demais diante do que eu sentia de verdadeiro. Vem devagar, e me deixa te contar tudo depois. Depois demorou 2 dias.
Naquela noite, mandei mensagem para o Daniel. Preciso te falar uma coisa sobre mim, e é importante. Ele chegou com o mesmo café sem açúcar e eu entreguei o envelope marfim. Tentei ser mãe sozinha. Escolhi um doador, não deu certo. Ele leu os papéis com cuidado. Então fez algo que talvez te pareça pequeno. Devolveu o envelope e me olhou como se eu fosse a mesma de 5 minutos atrás. Você é linda na sua coragem. E encostou a testa na minha. Foi nosso segundo quase beijo. O primeiro você já sabe. A parte do mesmo doador entrou depois, pela porta que a gente menos espera. Marina tinha passado pela clínica em outra cidade 1 ano antes da minha tentativa. O dela também não deu certo, mas ela saiu de lá com uma pasta, outra ficha, outro número, outra descrição. Num sábado de chuva, eu e ela abrimos as 2 pastas na mesa, rindo da nossa sincronia desastrada. Foi quando os ventos decidiram alinhar as coincidências sobre nós. Os códigos eram diferentes, os detalhes iguais demais. Idade, altura, hobbies, um jeito de rir descrito por alguém que jamais conheceríamos. A coordenadora da clínica, por telefone, confirmou o que nosso coração já suspeitava. Um mesmo homem doou-nos 2 bancos, em momentos diferentes, sob protocolos distintos. O mesmo doador, o mesmo sorriso em papel, o mesmo anônimo que, sem saber, nos aproximara do mesmo homem de carne e osso. Eu preciso saber, Marina disse. Você quer o Daniel? Eu sorri por dentro da dor que ainda me avassalava. Quero o que for honesto. Ligamos para ele naquela noite. Você está sentado? Perguntei sem rodeios. Sempre que você liga. E contamos. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Não desconfortáveis, mas cuidadosos. Isso não é um triângulo comum. É uma encruzilhada rara. E eu só topo continuar se nenhuma de vocês for perder quem é. Houve um pacto explícito naquela chamada. Ninguém avançaria um passo sem consentimento de todos. Nada de esconderijo, nada de competição, nada de espetáculo. E se alguma vez o ciúme fizer barulho maior que a verdade, a gente para e respira. Marina chorou, eu também. Não era fácil. Era possível. A partir dali, começou a parte que talvez você ache que não existe. 3 adultos construindo com delicadeza e método, um único amor do tamanho de 3. Não foi pegar e pronto. Foi conversa, foi terapia. Sim, de verdade. Profissional, mesa, caderno. Foi regra combinada com riso. Calendário mata romance? Não. Calendário salva a agenda. A gente organizou dias de cada uma, dias de todos, dias de ninguém. O primeiro jantar a 3 foi uma aula de sutileza. Luz baixa, massa simples, vinho tímido. Daniel se sentou entre nós, não num trono, mas num degrau. Quando a música tocou, não dançamos colados, dançamos em roda, rindo do nosso papel de bobo no próprio filme. E quando o toque chegou, foi peça encaixando, sem ruído. Mão nas costas, beijo na testa, olhar que pergunta antes de avançar. Não cabe aqui descrever o que não precisa ser explicado. O que importa é o que o corpo entendeu. Respeito, desejo, cuidado. Quente sim, mas nunca vulgar. A vida cobra sua taxa, porém veio o primeiro boato. Vizinho sempre tem talento para nepotismo de opinião. Vieram perguntas objetivas da família e algumas subjetivas que doeram mais que qualquer julgamento. Vocês não vão se machucar. E se ele escolher só uma? E se vocês estiverem usando essa história para fugir de uma solidão que tem outro nome? Respondemos com a única arma que não estraga com o ouso: a verdade. Não estávamos fugindo. Estávamos escolhendo. Não era festa nem confusão. Era compromisso. E compromisso, a gente sabe, dá trabalho. O trabalho veio na forma de acordos reescritos de uma madrugada em que eu senti ciúme, e admiti sem cenas. De um domingo em que Marina queria espaço e foi atendida. De um dia em que Daniel precisou dizer: hoje eu não consigo ser tudo que vocês merecem. E nós devolvemos com um abraço em pedra, firme, sustentando. Talvez você esteja esperando um escândalo,
um barraco, uma traição. Eu te entendo. A indústria do choque vicia, mas o que faz as pessoas ficarem é outra coisa. É a paciência que ferve, sem derramar. E é aqui que a história fica quente do jeito certo, porque quando a gente aprende a nomear o próprio desejo, o corpo vira linguagem. A primeira noite em que deitamos os três foi menos um encontro e mais um concerto afinado. As mãos tocaram, como quem lê em braille um poema conhecido. Devagar, respeitando as pausas, celebrando as entrelinhas, a pele respondeu como quem agradece um cuidado antigo. O beijo não foi disputa de território, foi troca de fôlego. E quando o silêncio veio, foi um silêncio de estamos vivos, não de A culpa, essa senhora barulhenta, ficou do lado de fora, batendo com a bolsa na porta. A gente olhou um para o outro e decidiu não abrir. A partir dali, o cotidiano ganhou a ousadia da normalidade. Compras de mercado com piada interna, mensagens no grupo, nós três com agenda, sépia e memes, domingo de série, cobertor que parecia feito na medida de nós dois. Café derramado, flores em dias aleatórios, cozinhar a 6 mãos como quem compõe samba, dividir travesseiro como quem divide futuro. Descobrimos que amor a 3 também tem pratos para lavar, boletos para pagar e uma lista de supermercado com duplo creme de leite, porque o molho de Marina só fica perfeito assim. Descobrimos que ser quente, muitas vezes, é lembrar de fechar a janela antes da chuva ou passar a mão no ombro tenso num dia em que nenhum dos três deu conta do mundo. Descobrimos que prazer é saber que o outro está seguro. Veio então o capítulo do envelope trocado pelo mundo real. Exames, consultas, a conversa séria sobre filhos. Eu olhei para minha pasta antiga e respirei. Marina olhou para dela e sorriu sem amargura. O nosso doador não é mais um número, ela disse. Tem nome, risada, mania de esquecer as chaves. Daniel ouviu em silêncio e respondeu com uma promessa cabível. Eu quero ser pai se vocês quiserem ser mães, e quero que isso não nos divida, quero que nos multiplique. Decidimos tentar com calma, com método, com médico, com consentimento e com a humildade de quem aceita o que a vida der. Nem foi preciso a clínica. O positivo veio como vêm as boas notícias, quando a gente estava ocupando a cabeça com outra coisa. Marina chorou primeiro, eu chorei depois. Daniel chorou por último e riu entre lágrimas. Nosso troféu, ele disse, e levou bronca carinhosa. Não é troféu, é gente. É gente, ele repetiu, e beijou nossas mãos com a reverência que a cena pedia. Se você acha que ficou fácil depois do teste listrado, erra bonito. Gravidez muda a geografia da casa e da cabeça. Mudou a nossa dinâmica, o corpo, os medos, mas nada nos desalinhou quanto à certeza já treinada, a de que 3 só vira bagunça quando um mente. Não mentimos, ajustamos. Por meses, meu papel foi o de escutar a barriga de Marina como quem aprende um idioma novo. Daniel, que sempre foi bom com mapas, passou a aprender atalhos pela farmácia da esquina, massagem nos pés, chá às 3 da manhã, playlist calma e o talento de fazer silêncio sem parecer ausência. Eu, que ainda sonhava com a minha vez, não deixei que o sonho virasse inveja, e quando a inveja ensaiou uma frase, eu a chamei pelo nome. Me ajuda aqui, pedi. Eles ajudaram. A honestidade, quando entra cedo, desalimenta monstros. Não vou romantizar o parto, porque você não veio aqui para propaganda. Foi difícil, doeu, foi demorado. E quando o choro final veio, era uma música tão nossa que a memória dela me arrepia até agora. Daniel cortou o cordão. Eu segurei a mão da Marina e a luz do quarto parecia mais quente que todas as lâmpadas do mundo. A primeira foto tem 3 sorrisos tortos, o meu, o dela e o dele, e um rosto miúdo no centro, cheio de futuro. Demos a ela um nome que significava exatamente isso, começo. Depois da chegada, o mundo quis avaliar nossa prova. A sociedade tem rubricas para famílias que não cabem na planilha. Quem é o quê? Quem assina? Quem é mais mãe? A gente respondeu como dava. No cartório com papel, em casa com presença, na rua com paciência. Quando faltou paciência, sobrou humor. Somos 3, mas não fazemos fila, Marina dizia. E a gente ria alto. Aos poucos, as pessoas ao redor perceberam que o que sustentava nossa casa não era audácia, era rotina respeitosa.
O calor segue aqui. Só que mais do que fogo de artifício, a gente aprendeu a gostar de brasa, porque brasa cozinha, não apenas queima. Houve um dia, e eu conto porque foi o nosso clímax manso, em que saímos os três para uma pousada pequena no alto de uma serra que finge tocar as nuvens. A menina dormia com a minha mãe, e nós tínhamos, pela primeira vez em meses, uma noite inteira para ser só nós. Não havia cenário grandioso. Quarto de madeira, janela grande, cheiro de pino e chuva chegando. Tomamos banho demoradamente, trocamos olhares cúmplices, deitamos sob um cobertor com trama grossa. A pele, antes cansada, lembrou de si. Os beijos, antes apressados, acharam a antiga cadência. E houve um momento em que eu olhei para o teto e pensei: é isso? Não o certo, não o inesperado, não o proibido. Isso. 3 pessoas que escolheram entre todas as formas de amor essa que nos pede mais palavra que performance, mais respeito que roteiro, mais cuidado que coragem, ainda que coragem nunca falte. O corpo respondeu com gratidões que não se escrevem, se sentem. E quando dormimos, foi um sono sem travas, digno de quem vive a própria vida sem pedir desculpas por existir. Você me pergunta se eu recomendo, eu te devolvo outra pergunta. Você consegue ser brutalmente honesto consigo e com o outro? Consegue ceder sem se anular? Consegue ouvir não sem transformar em culpa? Consegue dizer não sem transformá-lo em punição? Consegue lidar com o olhar torto de quem não paga suas contas? Se consegue, talvez isso aqui, amor a 3, seja possível para você. Se não, tudo bem. O seu teto pode ser outro, e isso não diminui a sua casa. O importante é que você não aceite menos do que respeito, cuidado e desejo dito pelo nome. O nosso doador virou marido, o nosso número virou existência, a nossa história virou uma prova de que o amor pode sim se multiplicar sem dividir ninguém. Hoje, quando a menina corre pelo corredor e tropeça nas pernas do Daniel, ela fala, papai, com uma naturalidade que nos desmonta. Quando deita no meu colo e no de Marina ao mesmo tempo, a casa inteira encaixa. E quando numa noite qualquer, apagamos as luzes e encostamos as testas num triângulo que parece oração, eu agradeço pela coragem de não ter escolhido a mentira confortável. A nossa vida é quente sim, e é por isso que ela exige cuidado para não virar incêndio. Cuidamos e por isso dura. Você ficou até aqui? Me diz nos comentários. O amor precisa ter formato único para ser verdadeiro? Você encararia as conversas difíceis que a verdade cobra? O que nessa história mais te surpreendeu? O mesmo doador, a coragem de dividir ou a paz de saber que dá para ser feliz sem manual? Se essa narrativa te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que respeito e desejo andam de mãos dadas. A gente se vê no próximo capítulo, curto, direto, sem enrolação, porque a história boa segura pelo coração desde o primeiro segundo, e não solta.